Olá, bom dia aos queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus pela minha sua vida. Estamos de volta para o estudo maravilhoso da Palavra de Deus mais uma vez. Mas antes, ore comigo daí de onde você está. Querido e santo Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua salvação que nos alcançou. Obrigado por tamanha, Senhor Deus, salvação em nossa vida. Senhor Deus, também obrigado pela esta pessoa que com sede e fome da tua palavra está aí, Senhor Deus, orando e pronta com o seu coração aberto para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Que o Senhor Deus use a ela para ouvir e a mim para transmitir em nome de Jesus. Amém. Querido, o título que eu daria a esta mensagem é a seguinte: As Pedras Memorial. Esse é o título que eu dou a esta meditação ou a esta mensagem. E o texto para nós iniciar, aliás, os textos se encontram no livro de Josué, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 3 e do 3 ao 23, para que nós entendamos o contexto. Eu estou usando a Bíblia Viva. Capítulo 4, verso do 1 ao 3 diz assim: Quando todo o povo estava a salvo no outro lado do Jordão, o Senhor disse a Josué, veja, o povo estava a salvo do outro lado do Jordão. Então o Senhor Deus disse a Josué: chama os 12 homens que foram escolhidos para a tarefa especial, um de cada tribo. Verso 3. Diga para que apanhem 12 pedras, esta é a missão deles, do meio do rio Jordão, do lugar em que os sacerdotes ficarem parados. Leve as pedras e façam um monumento, e façam com elas um monumento no lugar em que Israel passar esta noite, ou acampar esta noite. Queridos irmãos, vamos dar uma entendida nesses 3 primeiros versos, para depois nós avançarmos para os 3 últimos. Quando Israel chegou na beira do rio Jordão, esse transbordava, porque era época de inverno. Então, quando 4 homens que levavam nos ombros a arca da aliança do Senhor, que eles vinham na frente, então quando eles colocam a planta dos seus pés, tocam as águas do rio Jordão que transbordavam, você tem noção do que é um rio transbordando? Sem falar na imensidão de força que ele tem. Então esse rio milagrosamente se abre e os sacerdotes entram nele e lá no meio dele param, pisando em terra firme. E então agora quem entra, na sequência, entra os filhos de Israel. E eles atravessam tudinho para o outro lado. E eles saem fora. Quando eles chegam do outro lado, aí agora Deus está dizendo, diga aos 12 homens, que era cada homem de uma tribo, representando as 12 tribos de Israel, de cada tribo tinha um. Agora esses homens deveriam entrar atrás, eles eram os últimos. E eles chegariam agora lá aonde os sacerdotes estavam com a arca do Senhor, no lugar onde eles pisaram, cada um pegou uma grande pedra e eles levam essas pedras para o outro lado do rio. Sai. E eles entregam essas pedras para Josué e Josué agora faz um monumento ou uma coluna. Você acha que essa história está aqui por acaso? Olha o que diz os 3 últimos versos. A partir do verso 20 por diante está escrito assim, do 20 ao 23. E ali as 12 pedras tiradas do Jordão foram então empilhadas por Josué, como um monumento. Verso 21. Então Josué voltou a explicar a finalidade das pedras. E ele diz: no futuro distante, disse ele, quando os filhos perguntarem aos seus pais, o que significam essas pedras? Verso 22, vocês poderão dizer, aqui o povo de Israel cruzou ou atravessou o rio, pisando em terra seca. Verso 23, pois o Senhor, o seu Deus, secou o rio bem diante dos nossos olhos, e manteve seco o leito do rio, até que todos tivessem atravessado. A mesma coisa o Senhor, o seu Deus, fez 40 anos antes com o mar vermelho. Louvado seja Deus. Agora vamos entender algumas coisas desta mensagem. Repito, essas coisas estão aqui escritas por acaso? Obviamente não. O que Deus queria ensinar com esta mensagem? O primeiro ponto a nós entendemos aqui é que o ser humano ele é bom em se esquecer.
O ser humano tem sempre esquecido de tudo aquilo que Deus tem feito com ele. O ser humano está com um câncer em cima de uma cama e ele implora, ele chora, e ele implora pelo milagre de Deus, ele pede oração e Deus ouve a oração e cura, depois ele esquece. Nem só de Deus o ser humano esquece, até os outros seres humanos que ajudam ele com o tempo, quando ele se encontra numa condição melhor, ele começa esquecendo e até humilhando aquele que Deus usou para o ajudar. O ser humano é bom em se esquecer. Deus, já sabendo disso, ele disse: Josué, faz aí um monumento de 12 pedras, para que essas pedras, segundo ponto, primeiro ponto é que o ser humano é bom em se esquecer. Então Deus, sabendo disso, ele agora manda fazer esse monumento. E segundo ponto é que essas pedras, elas iriam servir para dar testemunho do milagre miraculoso operado por Deus, abrindo o Rio Jordão para que as pessoas, o Israel dele, atravessassem pisando em terra seca. Então essa era a finalidade daquele monumento, daquelas pedras, mostrar, levar as pessoas a saber o porquê elas estavam ali, e então os homens diriam: não, isso foi um milagre que Deus fez, quando o rio transbordava, ele abriu o rio e nós passamos em terra seca. Assim também como até um milagre, 40 anos, feito quando Deus abriu o Mar Vermelho. Um outro ponto a ser extraído aqui, querido, bem interessante, ainda falando das pedras, perceba o que foi que Jesus Cristo disse, veja se tem base o que eu estou a te falar ou não. O quanto o ser humano é esquecido. O capítulo, lá no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 40, o Senhor Deus disse assim, olha o que ele está dizendo. Então no Antigo Testamento temos Josué, temos Deus dizendo a Josué: faça um monumento de pedra para que eles não se esqueçam do milagre que eu operei da vida deles, que eles vão esquecer. No Novo Testamento, no capítulo 19, verso 40 do Evangelho de Lucas, Jesus disse assim: mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se esquecerem e se calarem, as pedras vão clamar. Olha que coisa interessante. Que não venha ser esse o meu e o seu caso. Que Deus não venha precisar usar pedras para clamar, porque nós nos acovardamos, nos esquecemos de testemunhar dos milagres feitos em nossas vidas. Pense nisso. Uma outra coisa importante que eu preciso entender com vocês é que até ali essas pedras nunca tinham sido vistas por ninguém, porque o Rio Jordão nunca tinha secado. Então essas 12 pedras, elas nunca tinham sido vistas. Então elas tinham um brilho diferente, porque pedras que vivem debaixo d'água é diferente, ela tem uma cor diferente das pedras que vivem todo dia recebendo o sol. Então perceba que essas pedras, elas chamam a atenção das pessoas, dos filhos, e os filhos agora vão perguntar: pai, por que essas pedras estão aqui nesse monumento? E os pais iam dizer: foi um milagre que Deus fez abrindo o Mar Vermelho, o Jordão e o Mar Vermelho, para que todos nós passássemos em terra seca. Sabe de uma coisa, querido? Assim como Deus usou esses 12 homens para ir lá no fundo daquele rio claro, aberto, e pegar essas 12 pedras que ninguém nunca tinha visto e que até ali nunca tinha servido para nada e que não era conhecido e que dali para frente ela teria um sentido, assim também somos nós. Sabe, querido, eu e você somos essas pedras preciosas, mas sabe aonde nós vivíamos? Nós vivíamos lá na profundidade das trevas. Ninguém não conhecia a gente, nós não tínhamos um nome, nós não tínhamos nada atrativo. Foi o amor de Deus que nos atraiu até Ele. Ninguém nos conhecia, ninguém dava nada por nós. Nós éramos humilhados, nós éramos destruídos completamente. Ninguém dava um centavo por nós. Mas sabe de uma coisa? Deus também usou pessoas para ir lá nas trevas do mundo. Deus abriu a profundidade do abismo e levou pessoas até lá para nos tirar do abismo, das profundidades do inferno, da perdição, do abismo desse mundo, das profundidades das drogas, do abismo do abismo da prostituição, das imoralidades, da mentira, dos vícios que nós viveríamos enveredado. E Deus usou pessoas para irmos até nós com a espada, com o martelo e a talhadeira da palavra e nos tirar da predeira daquele mundo. E hoje a vida tem um sentido. E hoje nós temos um brilho. E hoje nós somos aqui as pérolas, as pedras preciosas. Mas que venhamos,
Que não venhamos a esquecer desse milagre que Deus fez em nossas vidas. Talvez há 40, há 20, há 30, há 10, há 15, há 1, há um mês. Sabe, querido? Que quando as pessoas olharem para mim e para você, que elas vê hoje a nova vida que há em nós, o brilho do Espírito Santo que há no seu rosto, o brilho do Senhor Jesus que há em nossos corpos. Então que nós venhamos agora a conduzir essas pessoas até Cristo e dizer para ela: foi Cristo que me tirou das profundezas dos rios tenebrosos do pecado deste mundo. Medite nesta palavra, que Deus te abençoe, mas compartilhe ela também com outras pessoas. Obrigado você que nos segue pelo Facebook, é o Genival Silva, o Instagram é o Genival Silva e também pelo YouTube, que é o Bal Genival. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.